casa que acompanha o Balanço Geral, na verdade, esse esquema de pirâmide já vem sendo investigado há 6 meses. Na verdade, nesse esquema que é ilegal, uma pessoa recruta outras pessoas para comprar produtos. Em troca, ela ganharia 30% pelo serviço que, na verdade, não existe. Então, e segundo informações, doutor Humberto Matos, doutor Delmar, que está aqui ao meu lado, doutor André Aragão, que também está aqui. Na verdade, muitas pessoas já procuraram a delegacia Sexta Corpim para prestar queixas, porque tiveram grandes prejuízos. Eu vou conversar agora com o doutor Humberto Matos, ele que é delegado de furtos e roubos, está à frente também das investigações. Doutor Humberto, na verdade, vocês fizeram a apreensão desse equipamento, né, que está aqui, é um servidor, tem um computador também, vários equipamentos. Onde estavam esses equipamentos? Hoje nós apenas cumprimos parte de um mandado de busca que foi deferido aqui pelo juiz de Itabuna. Aproveitar esse ensejo, agradecer ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, porque essa é uma investigação muito complexa, né? Nós temos aqui em Itabuna, Tom, um polo regional de piramideiros profissionais. Nós já tivemos aquele caso da Telex Free, que foi muito divulgado aqui no Brasil, que foi uma pirâmide financeira que causou muito prejuízo aqui na nossa região. E agora nós temos duas novas pirâmides financeiras aqui que causaram prejuízos enormes em cifras imagináveis, né? Nós temos aí, por exemplo, a pirâmide D9 e a pirâmide TIPS, que estão sendo investigadas aqui, que está em investigação em curso. Essas pirâmides, na verdade, essas pessoas se apresentam dizendo que são marketing multiníveis. E, na verdade, não são marketing multinível. É preciso até aproveitar a imprensa para esclarecer o que é marketing multinível e o que é pirâmide. No marketing multinível, como vocês podem ver, aí nós temos exemplo da Avon, nós temos exemplo da Renaudê. Essas são empresas de marketing multinível, são pessoas que têm um produto à venda e que você vende esse produto e que vai conquistando níveis. Esses níveis você vai acrescentando e você consegue, durante a venda, graduar as pessoas que estão vendendo. No caso da pirâmide, não. A pirâmide ela recruta pessoas, ela monta uma história cobertura, né? Ela mascara como marketing multinível, porque o marketing multinível é legal e a pirâmide é ilegal. Então, esses piramideiros, o que é que eles fazem? Eles prometem às pessoas, eles montam uma história dizendo que tem um serviço ou um produto à venda para mascarar, para dar aparência de legalidade, prometem lhe dar um retorno financeiro muito alto. No caso da Telex Free, ou no caso da D9, no caso da TIPS, alegavam que dariam 30% desse retorno. Então, basicamente, o que é que dizia a D9 e a TIPS Clube? Eles alegavam que treinavam pessoas para fazer jogos de apostas esportivas. Na verdade, esses jogos nunca foram feitos alguns jogos pontuais. E nessa promessa do seu investimento, que você, no caso, por exemplo, você poderia investir com uma cota de R$10 mil, R$6 mil, esse investimento ele prometia, ele dá um retorno de 30%. Não há nada no mercado que lhe dê 30% de retorno. Então, eles diziam que, além de dar 30% de retorno, eles diziam que as apostas eram 100% de acerto. Então, por si só, a história contada por eles não se sustenta. Na verdade, se trata de uma pirâmide financeira que tinha previsão já para ser quebrada e, agora, recentemente, houve quebra das duas pirâmides que causou prejuízos enormes. Nós temos as informações de que, por exemplo, a D9, ela conseguiu cadastrar cerca de 300 mil clientes, sócios, na verdade, que são vítimas. Se nós colocarmos aí uma cota dessa de R$6.700, nós vamos chegar a uma contabilidade financeira de uma movimentação de R$2 bilhões. Nós temos aí já adiantado algumas investigações que nos levam a crer que houve um lucro obtido com esse meio ilícito na cifra de R$200 milhões. As investigações já vêm correndo há 6 meses e diante da sua complexidade e diante a dimensão que ela alcançou, nós fizemos um grupo de trabalho. Então, hoje trabalham 4 delegados, né? Nós temos aqui o doutor Delmar, que veio de Salvador para dar um reforço. Nós temos o coordenador regional, o doutor André Aragão e a doutora Catiana, que está dando um suporte também. Doutor Humberto, quantas pessoas já foram presas ou ninguém foi preso ainda? Esse é um tipo de delito que é investigação, que envolve estelionato, envolve crime de associação criminosa, envolve lavagem de dinheiro. E nós estamos lidando com pessoas e com cifras milionárias, né? Envolve cifras muito altas, envolve pessoas não só desse estado, nessa região. Os golpes foram dados via internet, então tem pessoas que sofreu golpe em outros estados, em outros países, né? Nós temos reclamações no Paraguai, em outros países aqui vizinhos. Então envolve muito dinheiro, é uma operação muito complexa. Então exige da gente um aparato, uma logística muito grande.
E para se chegar a essas pessoas, é preciso que se faça um acervo probatório muito grande. Hoje, fizemos uma pequena incursão, que foi um cumprimento de mandados, de 10 mandados de busca. Nós temos aqui a apreensão de um computador e um servidor, que pertence a um desses piramideiros. É um servidor que alimentaria um banco de dados, que pode alimentar um banco de dados, que pode ser colocado uma plataforma onde são colocadas essas contas virtuais, que pode ser cadastrado vítimas. Então, ele vai ser periciado para que nós consigamos fazer um acervo probatório, né, e que possa consubstanciar a ação do Ministério Público, que é uma ação que vai ser muito importante adiante. Então, há uma colaboração, um empenho, um esforço muito grande, mesmo porque esses golpes foram aplicados aqui em Itabuna, mas envolve outros estados e outras regiões, e até fora do país. Envolve, então, uma investigação muito complexa, e com a colaboração também do Ministério Público, que tem nos ajudado muito nesse caso, para formarmos uma verdadeira força-tarefa e chegarmos efetivamente às pessoas que idealizaram essas pirâmides. E nós conseguimos o mais importante, né? Com esse dinheiro, com esse prejuízo, tentar bloquear ou arrecadar parte desse dinheiro para que possamos devolver de acordo ao procedimento legal às suas vítimas que tomaram prejuízo. Tom Berto, muito obrigada. Infelizmente, Itabuna na rota aí, né, desse tipo de esquema fraudulento. Tom. Vamos ouvir aí também, Érica, ouvimos o delegado Humberto, vamos ouvir o delegado André Aragão, que é o coordenador, né, a operação, tem o delegado de Salvador aí, como disse o doutor Humberto. Vamos ouvir o coordenador, ouvir também o delegado de Salvador, porque essa operação, que como disse o doutor Humberto aí, envolve pessoas até de outros países. São cifras e cifras milionárias. Saber como é que está o curso dessas investigações com o delegado André aí, o que é que acontece a partir de agora? Então, doutor André, a partir de agora, quais são os próximos passos, na verdade, né, dessa investigação? Vocês já deram vários avanços, né, realmente para desarticular essa quadrilha, mas como é que estão as investigações a partir de todo esse material que foi apreendido hoje no bairro Jardim Vitória? Bem como o doutor Humberto falou, a gente deu um primeiro passo agora, né? Já existe uma investigação há um certo tempo, mas resolvemos efetivamente iniciar, operacionalizar a nossa investigação nesse momento, tendo em vista que a pirâmide, como já era previsto por doutor Humberto, que é um especialista no assunto, a pirâmide quebrou, né? E as pessoas que foram levadas a erro investiram, infelizmente, nesse dinheiro, nessa pirâmide, sobre promessa de lucros absurdos, né? Um dinheiro fácil, que realmente nunca ia isso, apesar de ter acontecido já com a Telex Free, as pessoas de novo realmente entraram nesse golpe. Itabuna, infelizmente, é terreno fértil para esse tipo de criminoso, estelionatário, e a Polícia Civil dessa vez resolveu não deixar que isso mais aconteça. A gente vai começar insistentemente a bater nessa tecla e operacionalizar com prisões, se for necessário, né, outros mandados, se for necessário, bloqueio do que seja, para que essas pessoas porque, perceba, as pessoas ficam ricas aí, essas pessoas líderes dessas pirâmides, mas nós temos pessoas aí que investiram o seu sustento nesse golpe, né? Gente realmente que tirou de todo sua poupança aí da vida toda e jogou nessa aventura e perdeu o dinheiro todo. Nós temos também pessoas que tiraram empréstimos em bancos, inclusive eles até cartão de crédito você poderia passar. Então realmente é um absurdo. E essas pessoas, a investigação corre, inclusive com o apoio de Salvador, do departamento, todos os departamentos da Polícia Civil toda, e a investigação essas pessoas vai ser atribuída a responsabilidade criminal, com certeza. Com certeza a investigação continua. Vou conversar agora com o doutor Domar. Doutor Domar, existe a possibilidade das vítimas terem realmente o dinheiro devolvido, né, após todo esse esquema de pirâmide? Existe. A gente vem tentando localizar todos esses ativos que foram angariados de forma ilegal, para que, ao final, as vítimas sejam ressarcidas dos prejuízos que levaram. Eu só gostaria de enfatizar também que nós tivemos o apoio, além dos 4 delegados, dos investigadores da Polícia Civil, da sede de Itabuna, os escrivães, o Laboratório de Lavagem de Dinheiro de Salvador também está imbuído, né, nesse caso, para que a gente dê uma resposta e localize todo esse dinheiro que foi movimentado de forma fraudulenta, né, e retirado das pessoas de boa fé. Doutor
Delmar, na verdade, é um esquema que atinge, chega a várias cidades aqui do estado e até de outros países. Aqui na região, além de Itabuna, um outro município foi vítima também desse tipo de esquema, moradores de outras cidades, no caso? Nós temos informação de que tem gente de Ilhéus, de Salvador, de Santo Antônio de Jesus, de Itajuípe, de Ubaitaba, ou seja, quase toda a Bahia, em outros estados, em Pernambuco, em Sergipe, em outros países, né? Paraguai, a gente já tem informação de que a ED9 está sendo investigada no Paraguai, através do Conselho Monetário de lá. Então, a gente, de base de todas essas informações, nós iniciamos um grupo de trabalho que levantamos muita coisa já e aqui o trabalho não para. Esse é o primeiro pontapé foi dado hoje para que a gente consiga recuperar os ativos, o dinheiro que foi ilicitamente retirado das vítimas. Ok, muito obrigada pelas informações, Tom. Tá aí, né, os 3 delegados, inclusive com a participação de um delegado aí de Salvador, doutor Delmar, que investiga, acompanha o coordenador André Aragão, doutor Humberto, e são 4 delegados. Qualquer dúvida, o endereço é o Jardim Primavera. Jardim Primavera, o Complexo Policial de Itabuna. Os delegados estão aí para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Obrigado, Érica, a você, obrigado aos delegados. Pode liberá-los aí, eles precisam voltar às suas atividades. E como disse aí o doutor, são milhões envolvidos aí, viu? Eu me preocupo com a colocação aí do delegado André. Itabuna é uma terra fértil para esse tipo de golpe. Meu Deus do céu, viu? É preocupante. Itabuna, uma terra fértil para o crime de estelionato. Foi o que o delegado disse aí, doutor André. Recentemente ocorreram prisões aí, onde pessoas foram envolvidas, acusadas de crimes de estelionato. Mas esse caso aí, ó, drones, né, e tudo mais. Máquinas ali com um grande potencial, né? São máquinas pesadas, como o pessoal da TI